Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, quero falar com você que não conhece o meu trabalho e está aqui pela primeira vez. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Ativem as notificações do canal, tocando o sininho para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por um acaso você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra você se vinga deles. E agora, vamos para as nossas histórias sobrenaturais. Quando eu era criança, tinha uma amiga da minha mãe que uma vez pediu um pó de café emprestado para ela e uma semana depois foi devolver. Minha mãe não usou e vida que segue. Na nossa casa as brigas eram frequentes. Meus pais brigavam entre eles, tanto que depois chegaram a se separar. Minha mãe e a irmã brigavam muito entre elas. Eu tinha uns 5 anos e minhas irmãs já tinham 16 e 18. Uma vez foi um senhor chamado Hélio lá em casa com a esposa dele para benzer a casa. E ficaram benzendo lá no quarto de minhas irmãs, o quarto em que elas dormiam. Em um determinado momento, a mulher dele incorporou um espírito que disse que ia levar a minha mãe e que tinha sido feito um trabalho para minha mãe com um pó de café para ela morrer. E assim que ela morresse, né, naturalmente, a pessoa ficaria com o marido dela, no caso, meu pai, e que tinham 7 covas abertas no cemitério. E a 7ª era da minha mãe, e que ela ainda não tinha morrido porque a mulher não tinha feito o trabalho direito. O senhor Hélio conversou muito com aquele espírito. Falou sobre Jesus. Falou que minha mãe tinha uma filha pequena. E depois de muito tempo, ele disse que não levaria mais a minha mãe e a deixaria para que criasse a filha. Neste mesmo momento, a amiga, sabe, que tinha pedido o pó de café para minha mãe? Então, ela começou a chamar o meu pai no portão desesperada. Minha irmã foi quem atendeu a porta. Ela pedia para o meu pai passar ela na esquina, pois tinha um cachorro preto enorme lá na esquina, que não deixava ela passar. O senhor Hélio começou a rir e, entre risos, ele disse que era tudo de ruim que ela tinha feito, que ela estava vendo ali na esquina. Eita! Como eu sempre digo, né, meus aterrorizados, não há como plantar limão e colher morangos. Este relato foi postado no app vizinho no Grupos Ecos do Além, relatos sobrenaturais, lendas urbanas e contos. É de arrepiar, não é? Isso me lembrou um relato que me foi contado pessoalmente por uma amiga. Segundo essa amiga, esse relato foi contado a ela pela madrinha dela uns 5 anos antes de fazer a passagem para o outro plano. E agora eu vou narrar para vocês assim como ela narrou para mim, como se fosse a madrinha dela contando. Minha filha, eu me lembro como se fosse hoje. Lembranças meio vagas, nubladas e depois complementadas por pessoas que estavam ao meu redor durante os acontecimentos.
Isso teria acontecido lá para os meados dos anos 60. Eu, do nada, me arrumei para ver o meu namorado e senti uma vontade, sabe, desenfreada, maior que eu, de ir em direção ao cemitério. Já era noite, eu não queria ir, mas algo dentro de mim queria muito ir para o cemitério. Mas eu não tinha forças para negar o que seja lá o que estivesse me obsediando quisesse fazer. Quando dei por mim, já estava na entrada do cemitério e um pouco mais adiante me vi deitada em cima de um túmulo. Eu já não sentia minhas pernas, não sentia o meu corpo. Eu estava ali e eu me via ali, mas como se eu estivesse vendo tudo de um quarto fechado, vendo por uma janelinha apenas o que acontecia com o meu corpo ali, em cima daquele túmulo. Eu me via rosnando, eu me via babando, me ferindo. E assim se passou um dia, uma noite, e eu assistindo tudo de fora do meu corpo. Foi quando vi um pastor e dois diáconos, acho que se fala assim, de uma igreja evangélica, que ficava ali nas redondezas falando com o meu corpo. E eu ouvia eu mesmo respondendo que não sairia daquele corpo, que aquele corpo era meu e que eu ficaria ali. E aqueles pastores insistiam em falar para seja lá o que for que estava no meu corpo. Desculpe-me, o pastor e os diáconos, no caso. E foi quando algo de dentro daquele corpo, que até então tinha sido meu, gritou: nós sairemos de dentro dela, mas entraremos em vocês. Falado isso, tanto o pastor quanto os diáconos saíram correndo do cemitério. E mais um dia se passou, mais uma noite. Eu vi o meu corpo ali. Ele não saía para fazer xixi, eu não saía para comer, não saía para tomar água, e ali, sabe, urrando, babando. De repente chegou, acho que um pai de santo de um terreiro também. Teve um embate, xingamentos, rezas, e o meu corpo ali retrucando, sem sair do túmulo, com as unhas arqueadas para dentro. O meu corpo estava todo contorcido de um jeito que é humanamente impossível de ficar, urrando e babando. O pai de santo rezou, argumentou e foi ameaçado, retrucou, mas não houve o que fazer. Aquele ser que estava no meu corpo, ou aqueles seres, sabe? Eu estava vendo tudo de fora, sem entender nada. Botou o pai de santo para correr também do cemitério, isso sem levantar do túmulo. Com o pai de santo, eu não me lembro bem quais foram os argumentos, pois eu estava cansada, eu estava presa. Eu queria voltar para o meu corpo, mas eu não conseguia, eu estava presa. Era como se eu estivesse em uma salinha, como disse. Foi o padre da cidade. Ele jogava água, que acredito ser água benta, rezava, implorava e nada fazia com que eu voltasse para o meu corpo, que
que a minha vontade fosse ouvida. Eu já estava chorando, eu estava em desespero, eu não mais compreendia o que estava acontecendo com o meu corpo ali, em cima daquela sepultura. Eu achei que eu tinha morrido e que um demônio tinha tomado conta de mim, pois eu não conseguia, eu não estava ouvindo mais o que eles falavam. E o cemitério tinha curiosos em volta, olhando. Eu ouvia pessoas falando: essa menina vai morrer. É humanamente impossível alguém ficar sem tomar água, sem comer, sem ir ao banheiro, sem sair dali. O corpo estava todo torcido. Era horrível. Eu via tudo de fora. Eu queria voltar para o meu corpo. Era assustador, era aterrorizante e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava rezando por dentro e eu não conseguia voltar. E eu vendo que nem o pastor, nem o padre, nem o pai de santo conseguia fazer as coisas voltarem ao normal. Eu comecei a chorar. Por vezes eu sentia o meu corpo, por vezes era minha lágrima saindo ali, mas a maior parte do tempo, seja lá o que for que me oprimia, me arrastava de volta para aquela salinha da onde eu via tudo por uma janela e meu corpo continuava em cima do túmulo todo contorcido, babando e urrando. Foi quando chegou um senhorzinho de uns 40 anos. Digo senhorzinho, pois ele era miudinho, sabe? Usava um chapéuzinho igual. Olha, eu vou explicar aqui com as minhas palavras. Pelo que minha madrinha falou, era um chapéuzinho igualzinho do Chaves. Deixa eu voltar aqui na história narrando como a minha madrinha. Foi quando um senhorzinho, magrinho, olhinho verde, com aquele chapéuzinho xadrez, sabe? Aqueles canivetinhos de fazer cigarro de palha no cinto. Veio andando calmamente e, ao contrário de todos os curiosos que só observavam, ele sentou no túmulo ali do meu lado e começou a conversar com a entidade que tinha possuído o meu corpo. Esse foi o único diálogo que eu ouvi perfeitamente. Por vezes, eu estou explicando, mas só vivenciando vocês vão compreender. Tentem imaginar. Quando esse senhorzinho, que eu vou chamar aqui, nome fictício de José, sentou no túmulo ao lado do meu corpo, ao lado da entidade, vezes eu sentia o toque dele nas minhas mãos, mais vezes eu via lá da onde eu estava presa, mas eu ouvi a conversa toda. Ele chegou e sentou e começou a falar com a entidade. Ele falava: o que você quer com essa menina? Ela vai morrer. Já faz 5 dias que ela está aí nessa posição, sem tomar água, sem se alimentar, sem ir ao banheiro. A entidade respondia: não quero saber. Eu quero voltar e ela não me deixa voltar. Se ela morrer, eu vou voltar. E aquele senhorzinho falava: você não vai voltar. Se ela vier a falecer, você também volta para onde você estava. Aí ele falava: não volto, eu não volto para aquele lugar maldito. Eu não volto, eu não volto, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho assuntos inacabados aqui. Aí outras vozes: nós temos assuntos inacabados. Parecia que vários seres queriam o meu corpo. Disputavam para ficar com o meu corpo. Mas aquele senhorzinho, o seu Zé, conversou com
tanta paciência com seja lá o que estava dentro de mim. Argumentou. O ser falava que ia matar ele, que ia matar a família dele, que ia destruir a vida dele. E ele não retrucava, ele não xingava, ele apenas falava com uma voz tão calma e tão serena, o quanto seria prejudicial para eles, né? Me privar da minha vida. Dizia que eles voltariam para o umbral, que penariam, que a sentença, digamos assim, foi como eu entendi deles, iria aumentar, que eles ficariam mais longe de conseguirem se libertar, seriam torturados, sentiriam na pele muita dor e muito sofrimento. E começou a rezar para as entidades, não contra as entidades. Começou a pedir para que o Nosso Senhor amolecesse os corações deles, onde quer que eles estivessem. Uma daquelas vozes começou a concordar com o senhorzinho, começou a chorar e disse que ia embora, mas duas vozes continuaram ali, continuaram com as ameaças. E o senhorzinho conversando, calmamente, argumentando, rezando, mas não rezando, gritando. Não, ele falava com amor, sabe? Falava de como a espiritualidade tem o amor, que o amor pode transformar. Mais uma daquelas vozes sumiram e eu já comecei a sentir o toque das mãos do Senhor José nas minhas. Ali eu comecei a chorar, mas eu ainda não conseguia articular palavras, eu não conseguia falar, expressar os meus sentimentos, mas de alguma maneira o seu José percebeu que eu estava voltando, pois só tinha sobrado uma das vozes ali. E foi quando ele continuou, ele me chamava, eu queria responder, mas eu não conseguia. Até que a última das entidades, vamos dizer, a última voz começou a chorar e disse para o seu Zé que ele tinha sido vencido pelo amor, pela calma e pela coragem. Não a coragem gritada, mas a coragem sentida. A coragem de talvez se sacrificar pelo outro sem desejar o mal. O seu José estava ali apenas para me ajudar, pois as entidades ameaçaram tomar o corpo dele, ameaçaram acabar com a família dele. Mas ele estava ali com uma fé irredutível e com muito amor e determinação. A entidade até se despediu dele e foi embora. Foi quando eu o abracei e comecei a chorar e não me lembro mais de nada. Acordei no hospital desidratada, bem mal mesmo, tomei soro e depois me tornei uma médium, desenvolvi e comecei a trabalhar ajudando pessoas. E não me arrependo, pois naquele dia, naquele sofrimento, naquela prisão astral, digamos assim, sem ter acesso ao meu corpo, eu pude ver do que é capaz uma pessoa que resolve ajudar as pessoas por puro amor. O seu Zé já se foi desse mundo e eu sei que logo minha jornada terminará aqui também. Então, essa foi a história que me foi contada, aterrorizados.
Isso mexeu muito comigo e não sei por que quando eu li esse primeiro relato, né, o primeiro relato do vídeo, me lembrei de quando me contaram esse relato. Agora imagina, como pode-se dizer que algo assim é fraude? Pois a moça ficou em cima de um túmulo, sem ir ao banheiro, sem tomar água, sem comer e com o corpo todo contorcido. 5 dias e 5 noites. Vários religiosos foram tentar salvá-la. E esse homem que, segundo ela me disse, ela não sabia se ele tinha religião nenhuma. Ele simplesmente tinha um amor e uma fé inexplicável dentro dele. Inclusive, não posso citar a cidade, pois mesmo a madrinha dessa minha amiga tendo partido desse plano para o outro, tem familiares, né? E a história na época rendeu muitos comentários. Falavam até que a madrinha dela era bruxa, que tinha sido tomado pelo demônio, fez até fama na cidadezinha, né? Então, eu só quis contar o relato para vocês aqui, sem dar nome, né, às pessoas, pois eu achei muito interessante o poder do amor. Independente do que os outros de fora possam falar, fantasiar, o que a madrinha dessa menina viveu, menina de mais de 40 anos, que nem eu, o que a madrinha dessa moça viveu e sentiu, só ela poderia explicar, só ela poderia relatar do jeito que a afilhada dela me relatou. Chorei quando ouvi, senti, sabe? E quis compartilhar com vocês. E agora vamos para a próxima história de hoje, Aterrorizados. Lembrando que se vocês conhecerem histórias parecidas e queiram dar suas opiniões nos comentários, lembrem-se de comentar com respeito. E vamos para a próxima de hoje, o lobisomem natalino de Marabá. Na antiga Marabá, a ceia de Natal teve que ser bem cedo, pois uma criatura rondava a estrada a partir da meia-noite com sede de ceiar sangue. Minha família sempre teve o hábito de passar as festas de fim de ano no interior, na residência de meus avós. Não gostávamos das músicas altas e das bebedeiras da cidade, comuns nesse período. Lembro-me que eu tinha por volta de 15 anos de idade quando vivi a noite de Natal mais aterrorizante da minha vida. Lei do destino, né? Vim em busca de sossego e encontrei o terror. A casa dos meus avós ficava em uma estrada de terra e era a única casa ali. Não havia vizinhos, só a floresta densa. Para se ter ideia, a casa mais próxima ficava bem distante para que pudesse se ir a pé. Era noite de Natal. Eu, meus pais, tios e primos estávamos atentos às histórias de assombração que o meu avô contava, sentado em sua cadeira de balanço, tomando seu café depois da ceia de Natal, que acontecia assim por entre as 8 horas da noite. Eu amava aqueles momentos, mas lembrei que meus colegas da escola lá da cidade disseram que suas famílias só comiam a ceia de Natal às 12 horas da noite. Lembrei que achei estranho, pois a minha família sempre comia às 8 horas da noite. Porém, nunca comentei nada com os meus colegas. Resolvi perguntar para minha família, já que estávamos todos reunidos ali, não é?
Quando perguntei o motivo de comermos tão cedo, diferente das outras famílias, percebi no rosto dos mais velhos um certo medo e aflição. Eles não entraram em detalhes, só responderam que não poderíamos ficar do lado de fora, na varanda da casa, onde ficava a mesa que acomodava toda a família. Era perigoso, principalmente porque haviam crianças recém-nascidas na casa. Deixei a história de lado, pois aquilo foi o suficiente para me convencer. Achei que eles tivessem medo de algum ladrão aparecer por ali. Na madrugada, naquela mesma noite, acordei com o meu avô e tios correndo pela casa, cada um com um pedaço de madeira e pedaços de ferro na mão. Perguntei para minha mãe o que estava acontecendo e nesse momento ouvi algo soltar um grito muito feio do lado de fora. No quarto onde estávamos havia uma janela com algumas rachaduras na madeira, que dava para ver a estradinha de terra. Olhei por ali e consegui ver um enorme cão negro correr de um lado para o outro na estrada. Aquilo ficou de pé quando ouviu os bebês que estavam na casa chorarem. O bicho era horrível. Parecia uma mistura de cachorro com porco. Porco grande ao mesmo tempo, sabe? Cachorro, porco. Ai, tudo misturado. Tinha um cheiro podre e os seus gritos eram como se estivesse com muita dor. Aquilo começou a rondar a casa, batendo e arranhando as portas e janelas, tentando entrar a qualquer custo. Minha avó começou a rezar com um terço na mão, enquanto meu pai, meu avô, meus tios se preparavam para agir, caso aquela coisa conseguisse entrar. Os cachorros latiam e tentavam atacar a criatura do lado de fora, porém eram arremessados para longe. Tudo isso, toda aquela algazarra durou a madrugada inteira. Quando estava perto de amanhecer, aquela coisa foi embora e a minha avó alertou os meus tios que se eles não batizassem as crianças logo, a criatura iria atrás deles. Daí eu entendi por que a ceia de Natal era cedo, porque às 12 eram a hora do lobisomem se desentocar em busca de comida. Eita, Natal visagento! Relato anônimo e foi postado no app vizinho na página Pará Visagento. Gente, se eu fosse vocês, iria dar uma olhada na página Pará Visagento. E se você for lá, diga que conheceu a página pelo canal Angel Black. Eu garanto que você vai gostar e muito de ver lá, né, as histórias do Pará, as lendas, os casos do Pará. Vamos para a próxima de hoje? A lenda do gritador de Quatipuru. O senhor de escravos, que foi tão perverso em vida, que sua alma nem o capeta queria no andar de baixo, e ela ficou aprisionada em seu casarão aqui na terra. Há muitos anos atrás, no município de Quatipuru, no Pará, acontecia um fenômeno estranho. Todos os dias, às 6 horas da noite, né, ou da tarde, como preferirem, ouvia-se um grito aterrador
ecoando por uma antiga fazenda de escravos do século passado. Por anos o grito era ouvido, deixando os moradores aterrorizados com frio na espinha. O fenômeno passou a ser chamado pela população de o gritador. Quando eu era criança, no ano de 1960, nos reuníamos em volta do meu tio, que era um grande contador de histórias assombradas. E a história do gritador era a mais famosa. E os detalhes dessa história são surreais. Antigamente, nessa fazenda, haviam muitos escravos. E o dono era um barão muito cruel. Assim que a escravidão foi finalmente extinta, o barão, já velho, adoeceu e morreu. E com sua morte também terminou a crueldade. A fazenda foi fechada e abandonada. Só que o lugar ficou amaldiçoado. A maldade ficou impregnada no ar. Ninguém entrava lá. Quem ousasse sentia um peso nas costas, dores de cabeça, falta de ar e pesadelos à noite. E com o abandono começaram os gritos vindo do casarão. Gritos de sofrimento e dor. Alguns moradores, quando ouviam os gritos, entravam na fazenda e no casarão com lampiões e não encontravam ninguém. Ainda nas primeiras décadas do novo século, ainda se ouviam os gritos nesse lugar. E o caso foi se espalhando e virou lenda e atraiu a atenção de muita gente de fora. Apareceu gente de outras cidades, pessoas de várias religiões para ouvir de perto os terríveis gritos. Um pai de santo foi chamado ao local para ver e ouvir de perto o fenômeno. Era um religioso que sentia um sexto sentido para essas coisas. Ele entrou na fazenda e esperou sozinho dentro do casarão a hora do gritador gritar, às 6 horas em ponto. No abrir da boca da noite, o grito ecoou pelo ar, fazendo tremer as paredes do casarão. O religioso foi tomado por uma visão. E nela viu um homem muito ferido e amarrado em um tronco, sendo torturado por uma entidade demoníaca. Essa entidade tinha grandes garras e as enfiava na costela do homem e fazia o mesmo berrar de dor. O homem, agonizante, levantou sua cabeça. Era um homem de pele branca, velho, de roupas brancas e finas, roupas de um barão. Dada a visão, a comunidade entendeu que o gritador era o próprio dono da fazenda e sua alma estava sofrendo na terra, pagando pela crueldade que cometeu em vida. Sua alma ficou presa à fazenda, refém de demônios, sofrendo a mesma dor que causava em seus escravos. Ele poderia ficar ali eternamente, mas como os seus gritos incomodavam e assombravam a comunidade, muitos religiosos rezaram e oraram no local por muitos dias. E após isso, o gritador se calou e a sua voz agonizante nunca mais foi ouvida. E a sua história, enfim, chegou ao fim. Em Quatipuru, essa antiga fazenda de escravos ainda está lá.
esquecida no tempo, com o seu casarão em ruínas, guardando parte tenebrosa das misérias e atrocidades que aconteciam ali. Relato de Glauber Queiroz, e foi postado na página no app vizinho Paravisagento. Nossa, foi como eu disse, né? Não há como a pessoa plantar limão e colher morango, né? Nossa, preconceito com o limão, né? Ele dá uma ótima limonada, mas é uma força de expressão. E aí, vocês já conheceram histórias parecidas? Se sim, deixe aí suas opiniões nos comentários. Ou melhor ainda, envie para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar com todos que por aqui passarem a sua história, seu conto, seu relato. Então, não se façam de rogado. Envie os seus trabalhos para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E você aí, ficou até o final do vídeo? Gostou das histórias? Então, considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia, você também vem? Será uma honra ter você por aqui. Peço a todos que, antes de saírem desse vídeo, deem um clique aí no curtir, gente. Deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. E ativem as notificações do canal tocando o sininho e deixe um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho. Eu vou ficar muito feliz, hein? Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam em muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E quero agradecer a todos vocês aterrorizados. Muito obrigado por fazerem parte da minha história e da história do canal Angel Black Contos de Terror. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!